Esse negócio de que não significa sim e sim pode ser que signifique não, já deu muito pano para manga, já deu muito encrenca. Ainda bem que Jesus veio para trazer luz sobre esse assunto. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui a mais um canal, a mais um vídeo do canal dos Paroleiros, parola de número 137, mais uma dentro do Sermão do Monte. Estamos chegando finalmente ao final do capítulo 5 desse sermão que engloba os capítulos 5, 6 e 7. E nessa parola, a nossa escalação está feita com Oráculo, Decano e Mente Brilhante, nosso 04, na sua folga merecida, mas com certeza, quando esse vídeo estiver no ar, ele vai estar compartilhando com todos os seus contatos, como ele sempre faz. E aí, Mente Brilhante, e aí, Oráculo, tudo bem com vocês? Tudo bem, Mente? Tudo jóia. Vocês viram que depois de um longo período de disciplina, obrigado, Bispo Adonias, por fazer esse favor para nós, porque a heresia estava demasiado aqui. E nós fazemos novamente o convite para que Bispo Adonias esteja aqui conosco. Pode falar agora, Oráculo. Obrigado, prezado Mente Brilhante, pela autorização. Eu agradeço a oportunidade. Confesso que eu estou arrependido. Nem sei do que. Ai, meu Deus do céu. A gente não pode passar um dia fora aqui que a gente é vituperado, a gente é alvo de fake news, né? Eu vou protocolar em algum lugar um pedido de abertura de um inquérito de fake news. Acho que eu já ouvi falar de alguma coisa, acho que alguém já teve essa ideia. Mas vou protocolar em algum lugar. Eu só preciso descobrir onde é o RH dos paroleiros para poder fazer essa reclamação, porque eu estou sendo alvo de fake news aqui quando não estou presente e tenho dito. Isso nada mais é do que a mais pura e linda amizade. Esse trio de amigos que com 04 está há quase 2 décadas com tempo de mesa, com tempo de intimidade. Isso aqui é uma verdadeira delícia de fazer. Gente, vamos caminhar então com esse nosso tema aqui do Sermão do Monte. Chegamos então no final do capítulo 5. E nós vamos deixar a brincadeira do sim, sim, não, não para o segundo bloco, porque afinal de contas a gente quer fechar esse texto, aliás, essa parola com essa parte do texto. Mas a gente vai trabalhar nessa parola aqui os versículos de 43 até o 48 do capítulo 5. E Jesus abre aqui esse trecho, vamos dizer assim, a partir do versículo 43, quando ele começa, eu vou usar um termo aqui do Ilcinho, começa a quebrar algumas vacas sagradas, começa a falar, escuta, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, está trazendo um novo fundamento, está trazendo uma nova realidade, e fato é que dentro desse trecho aqui, Jesus vem e faz assim, ó, passa uma faca embaixo, derruba a estrutura, derruba o alicerce, porque ele fala a seguinte coisa, gente, daqui até aqui funcionou de um jeito, daqui para frente vai funcionar de outro, e ó, não vai ser melzinho na chupeta, não vai ser mamãozinho com açúcar, o que eu vou trazer para vocês é algo que vai incomodar. Então eu queria abrir aqui para vocês, meninos, para a gente falar. Olha só, olha como é que Jesus começa aqui, no versículo 43, ele fala assim, ouviste isso que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e vir chuva
sobre os justos e os injustos, e assim o texto vai. Aqui já mexe numa ferida, né, cara, que é um troço que incomoda muita gente, que é exatamente essa questão de você amar amar os seus inimigos, e não só a questão de amar, né? Amar a ponto de você interceder por eles. Amar a ponto de você ter que orar por eles e pedir para que Deus abençoe essas pessoas. Aqui nós temos um choque de realidade muito grande para a gente começar esse assunto nosso aí. Então, vou lançar a bola para vocês, dizendo assim, é fácil essa questão de amar o inimigo? Jesus propôs um troço facinho de resolver, na teoria é fácil, na prática também? Eu vou responder que sim, é algo fácil, afinal de contas, nós temos o Paulinho aqui, em que nós temos que tolerá-lo, a respeito de faz 2 décadas que nós já estamos aqui, e a gente tem carregado esse fardo, né? Já dizia até um provérbio antigo que você tem que carregar o sal nas costas, né? Olha o tamanho do saco que nós temos que carregar aí. Então, eu acho que é fácil, é tranquilo de você fazer isso. 2 metros de saco de sal. Não, mas agora falando sério, não é fácil, né? Não é fácil, mas quando a gente vai ver exatamente o que Jesus ele vai trazer aqui, ele vai romper algo que a lei vinha trazendo, e a lei trazia algo que o próprio profeta Jeremias, depois Ezequiel, vai falar, né? Ele vai virar e dizer o seguinte: olha, é fato que o coração que você tem hoje é um coração de pedra, mas virá o dia em que o teu coração será transformado num coração de carne, e ali eu vou inserir as minhas leis, e ninguém precisará te ensinar, e tal. É tão tremendo isso, né? Porque, a bem da verdade, nós vamos tocar, e a gente já falou algumas vezes aqui, na própria monografia do Paulinho, quando nós vamos falar sobre a Torá, nós vamos falar sobre o princípio básico da lei, né? E a lei nada mais é do que apontar para a graça. E a graça, no dia de hoje, é a força capacitadora que nos faz, sim, amar o nosso próximo. Talvez você olhe para você e fale assim, mas eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo perdoar. Tem um livro do Rick Renner, branquinho, que fala assim, você pode superar isso. E tem um livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás. Os 2 livros vão falar sobre perdão. E quando você vai falar sobre isso que Jesus está dizendo, você vai ver ele pavimentando aquilo que aconteceria na cruz. Porque Jesus mesmo ele disse, né, que ele veio para trazer a salvação. Ele veio para julgar o pecado, e o pecado seria julgado nele. E naquela cruz, o pecado foi julgado. Paulo ele vai chegar a ponto de dizer que nós éramos inimigos de Deus. Você imagina, né, se Deus ele tivesse que amar o próximo, mas amar, ou melhor, e odiar os inimigos, ele teria que odiar a nós. Porque nós éramos inimigos de Deus. Só que aí ele opta por amar. Então, veja que Jesus está apontando de um cenário profético, dizendo, olha, na cruz eu vou ter que amar vocês a tal ponto que vai ser um amor sacrificial. E eu vou ter que derramar-me naquela cruz por vocês. E isso é tão forte, e é tão forte porque a gente tem que começar a refletir o seguinte, porque João vai dizer que eu e você devemos andar da mesma forma que Cristo andou nessa terra. Então significa dizer que a forma como eu vou ter que amar o meu próximo, esse amor é um amor agapau, né? Então, veja como isso é sério. A lei falava, olha, você tem que amar o teu próximo, mas odiar o teu inimigo. E Jesus ele fala, olha, mas agora eu vou estabelecer uma nova camada, eu vou dizer o seguinte, olha, porque eu vou morrer na cruz, e em teoria, você é meu inimigo. Porque aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. E agora vai ser estabelecido um novo pilar, um novo patamar. E é naquela cruz, você vai olhar para a cruz e você vai entender
que da mesma forma como Cristo amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, nós somos o meio pelo qual outras pessoas não vão perecer. Por quê? Nós vamos falar também de perdão. Isso é algo tão tremendo e algo tão profundo que não é à toa que uma das coisas mais difíceis que o ser humano ele passa é perdoar. É a coisa mais difícil que tem. Primeiro, se perdoar. E nós já tivemos uma parola aqui, aliás, algumas outras que nós falamos sobre isso, e se eu não me engano, a parola que nós mais tivemos visualização é do testemunho do Paulinho, a respeito daquilo que aconteceu na gravidez da Rafa e tudo mais. E nós vamos ver como ele teve que passar por um processo de perdão, ele se perdoar, e aí também. Então, ou seja, olha como essa questão ela é muito mais profunda. Ela é tão... ela é tão tensa, ela é tão intensa, que eu não posso simplesmente olhar para esse texto dizendo amará o teu próximo e odiará o teu inimigo, sem eu apontar para a cruz e sem eu apontar para aquilo que Paulo disse, né? Então, veja que a nova visão, a nova ótica que Jesus está trazendo é uma ótica de cruz. E se alguém quiser me seguir, vai ter que carregar a cruz. Ele carregou a cruz, aquela cruz era minha, era a sua que está nos ouvindo, está nos assistindo, e sabe de uma coisa? Ele nos convida a cada dia a carregar essa cruz. Arthur, eu volto na pergunta que você fez e eu vou em uma linha de concordância com o Will, mencionando que não é de fato uma tarefa fácil, só que eu quero trazer uma questão contextual, né, a passagem que nós estamos trabalhando, que é a passagem do Sermão do Monte. Olha só, a gente não tem uma lista de pessoas presentes no público que servia de audiência para Jesus nessa primeira aparição ministerial, né? A gente só tem uma informação de que havia, lá no comecinho, né, lá no capítulo 1, verso 1, a palavra fala, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, e aproximaram seus discípulos. Então nós temos a informação de que haviam multidões ali próximas e discípulos se aproximaram, né? Então pessoas que já tinham uma certa simpatia com o ministério de Cristo, que era um ministério que estava começando, né? Estava sendo lançado ali o ministério de Jesus, mas já haviam pessoas que esperavam, curiosos, né? Eu brinco com algumas pessoas, né? As Maria Pescocinho, os João Pescocinho, aqueles que gostam de dar uma pescoçada para saber o que está acontecendo, eles estavam por ali, sabe? E essa turma, a gente não sabe se tinha judeu, se tinha grego ali no meio, romano ali no meio, mas uma coisa a gente tem convicção, judeu estava lá, principalmente por conta da forma que Jesus abre estas afirmações desse bloco, ou desses blocos, né, que são subdivididos pelo ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Porque quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, e aponta para a lei, né, aponta para a Torá, então, obviamente, ele não está falando com gentios. Né? Não estou dizendo que não havia gentios no público de Jesus, mas aqui especificamente, Jesus está falando com uma turma, ou para uma turma que conhecia a lei. Né? E agora, vamos ser um pouco mais severo. Jesus está falando para uma turma que conhecia a lei e que evitava algumas questões da lei que, embora fossem vitais, eram pouco tocadas, e isso de uma forma estratégica, justamente para não mexer em uma ferida que era aberta e latejante na vida dos judeus.
né? Que era o quê? O fato deles estarem subjugados por um império gentílico, que era o Império Romano, né? Então, quando a gente ouve Jesus dizendo amem os seus inimigos, Jesus está tocando em uma lei que a turma não gostava de ouvir, porque eles lidavam com aqueles que eles consideravam inimigos o tempo todo. Eles lidavam com romanos o tempo todo, né? De 44 a.C., com o estabelecimento desse império, de uma maneira assim ainda um pouco mais forte, cerca de 27 a.C., quando o império se estabelece, parte do império se estabelece ali no território palestino, né, arrancando toda espécie de governo autônomo dos israelitas e agora subjugando a eles com o império gentílico, né? Então pronto, subiu para primeiro lugar na lista de inimigos os romanos. E era gente com quem eles lidavam o tempo inteiro. Isso é tão evidente que essa ausência de amor, essa ausência de apreço pelos romanos era tão grande que uma das acusações que os judeus faziam acerca de Jesus é que Jesus comia com publicanos e pecadores, né? Colocando o publicano, o cobrador de impostos, o funcionário do Império Romano na mesma altura do pecador. E aí Jesus, quando começa o seu ministério, ele chama Levi, que mais tarde vai receber o nome de Mateus, que é o cara que registrou esse sermão aqui para nós, que era publicano, que era cobrador de impostos, logo que era cidadão romano. E Jesus chama para o time dele, né? Dando um exemplo prático do amar àqueles que a religião vigente repudiava, né, e classificava como inimigos. E mais do que isso, olha o final do versículo 40. Não, o final não, o começo do versículo 45. Né? Depois que ele diz, ame os seus inimigos, ele coloca um para quê. E esse para quê é a vaca sagrada do Ilcinho sendo despedaçada, com uma bicuda voadora de rabo de arraia dada por Jesus. Olha que ele diz, para que vos torneis filhos. Peraí, a palavra está falando lá no começo do Sermão do Monte que eram discípulos de Cristo, embora de um ministério, mais uma vez, né, um ministério que estava se iniciando, já tinha discípulos ali. Já tinha um punhadinho de pessoas que tinha dito assim, eu simpatizo com aquilo que esse sujeito ensina, né? E aí Jesus vem falar para aqueles que já eram discípulos, vou ensinar vocês a se tornarem filhos de Deus. Opa, né? Tem uma condição aqui que essa turma não estava querendo tocar. E não é à toa que Jesus deixa, né, no bloco dos ouvistes o que foi dito, não é à toa que Jesus deixa essa fala ou essa orientação por último, né? Porque por último vem o acabamento, vem a cereja do bolo, vem aquilo que no final das contas é decisivo, é o sim ou não, né? É o tudo ou nada. Cara, até agora eu falei um monte de coisas importantes para vocês, mas o caminho para vocês se tornarem filhos. Ai, tocou no ponto chave. O caminho para vocês se tornarem filhos de Deus é esse daqui. Vocês vão ter que aprender a não apenas lidar, né, mas a amar os vossos inimigos. Isso é tremendo. Só para dar uma pontuada em algumas coisas que deixei anotado aqui, né? Primeira coisa, quando o Ilcinho falou a respeito de parábola sobre perdão, você que está nos acompanhando aqui, quiser depois se aprofundar um pouquinho mais, parábola número 97, dentro do tema Fundamentos, inclusive o 04 estava nessa parábola, tá? Se você quiser acompanhar depois lá, parábola 97, vou deixar aqui no final desse vídeo os links para você estar indo até lá. Bom, a lei aqui que é citada por Jesus, né? Ouvistes o que foi dito, ou seja, há uma lei que está falando sobre isso. Só para deixar registrado aqui com a gente também, a lei que está lá em Levítico 19, de 16 até o 18, tá? Segundo a
anotação bíblica aqui. E Deuteronômio 23, ali pelo 5, 6. Eu queria fazer um link a uma coisa que você falou aqui, Paulinho. Na verdade, 2 links. O primeiro link é a seguinte coisa. Eu tenho a sensação que Jesus aqui, ele estava já apontando para a parábola do devedor compassivo. Não é compassivo, devedor... Oh, meu Deus, sumiu a palavra agora. Não importa. A parábola do devedor. O credor compassivo. Pronto. Porque, de certa forma, ele estava apontando a seguinte coisa. Olha, o teu inimigo é tão digno de amor e misericórdia como você. Você, de certa forma, é tão pecador quanto o outro que foi apontado. Ou seja, você também é alvo desse amor. Você também é alvo dessa misericórdia. Então, você amar aquele que te fez mal nada mais é do que refletir o amor que um dia você já está recebendo, né? E uma outra coisa que eu queria apontar aqui, que eu achei muito interessante uma fala tua agora, Paulinho, é a seguinte coisa. Quando a gente trabalha a respeito de ensinar o que significa se tornar filho, nós vamos pegar em algumas das palavras anteriores, quando a gente estava no texto das bem-aventuranças. Vocês se recordam qual era a característica daqueles que eram chamados filhos de Deus? Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus aqui está reforçando algo que foi dito lá no trecho das bem-aventuranças, dizendo assim, olha, se você vai ter que amar os seus inimigos para ser considerado filho. Ou seja, você vai ter que ser o responsável por colocar uma pedra, um ponto final sobre qualquer tipo de inimizade. Lembra quando Jesus falou, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, se conserta com o teu irmão e depois você volta e entrega a oferta? Você percebe que de tempos em tempos Jesus vai repetindo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ele está dizendo a seguinte coisa, olha, num reino, num mundo de pessoas imperfeitas, não tem como você se colocar num lugar de juiz e dizer assim, olha, eu sou melhor do que você, mais santo do que você, então eu não perdoo você, ou você não é digno de andar do meu lado, ou você não é digno disso, digno daquilo. Jesus está mostrando para a gente aqui que existe a necessidade de um gesto de reaproximação com aqueles que nos fizeram mal. Exatamente na palavra do Wilson, né? De você trazer essa questão do perdão à tona. Amor sem perdão não existe. Porque, na minha perspectiva, amar é perdoar todos os dias. Eu acho que o grau máximo de amor que a gente pode encontrar, eu encontro dentro do casamento, dentro da figura do casamento, né? Você manter um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que vai ao encontro do outro, você necessariamente está perdoando todos os dias. Então, por isso a minha frase que amor sem perdão não existe. Mas é que eu já falei a respeito dessa questão do perdão, né? Para mim foi algo tremendo aqui, né? Então, quando Jesus está falando aqui sobre amar o teu próximo e odiar, né, o teu inimigo, ele está falando, olha, eu vou trazer um novo valor aqui. Quando eu chegar naquele momento da cruz, eu vou carregar a cruz, eu vou fazer algo onde eu vou cumprir aquilo que 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, diz, eu vou torná-los uma nova criatura, eu vou dar um coração novo, o coração não vai ser mais de pedra, vai ser de carne, vou imputar as leis ali, eu vou reconciliar em Deus vocês, e aí nós vamos ver tudo isso acontecendo. Então nós estamos vendo que o propósito da reconciliação, ele está aqui. Então, se Jesus ele não estabelecesse esse propósito aqui, faltaria algo, porque lá na frente, na crucificação, e logo depois também na ressurreição, quando ele fica por 40 dias falando a respeito do reino de Deus, ficaria falho o evangelho, porque ele vem de fato colocar um novo mandamento vos dou. E ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo.
e porque eu amo eu não vou trair, porque eu amo eu não vou mentir, porque eu amo eu não vou defraudar, porque eu amo eu não vou cobiçar, porque eu amo... Ou seja, eu não vou mais enxergar o meu próximo como meu inimigo, né? E, de novo, o próprio apóstolo Paulo, ele foi categórico em dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus. Então, quando ele estabelece tudo isso, ele está trilhando o caminho do perdão, ele está trilhando algo nesse sentido. E sim, Paulinho, eu concordo contigo quando ele vai falar sobre o cenário histórico, né, geográfico que estava vivendo, onde o povo estava completamente avesso ao Império Romano, né? Talvez o Paulinho agora ele vai ter uma palpitação, mas você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu recomendo que você assista The Chosen. Sabe? É tremendo, porque você vai ter... o Paulinho ele concordou só porque nós estamos falando sobre amar o inimigo, ele não quer me ter por inimigo. Mas, quando você assiste, você vai ver muito categórico essa questão. Tem uma cena tremenda de Pedro com, se eu não me engano, é Primo, uma coisa assim o nome do soldado, e ele começa a manter um relacionamento ali com ele, né, uma amizade, que as pessoas começam a olhar com outros olhos. Da mesma forma, em relação a Mateus, todo mundo olhava para ele assim, você faz parte deles, você é traidor, e Jesus sempre fala assim, rapaz, olha, não olha assim para ele, muda a tua forma. Jesus está apontando para a cruz, Jesus está falando, olha, eu tenho que trazer um novo fundamento para vocês, porque assim, se for para seguir nesse mesmo formato, está todo mundo lascado, está todo mundo na água de salsicha, e não vai adiantar, né? Se nós seguirmos nesse formato aqui, nem a crucificação vai adiantar. Então Jesus está estabelecendo, ele está pavimentando algo que vai trazer lá na frente o propósito que Paulo vai reforçar dizendo que se aqueles que te perseguem, que você deve fazer o quê? Né? Ele cita Provérbios, dizendo, olha, vai lá, trate-o bem, dê um copo de água, seja alguém mais gentil, porque sobre a cabeça dele se amontoará brasas vivas. E eu me lembro, e eu vou encerrar aqui falando sobre isso, eu me lembro de uma vez quando eu citei esse texto numa escola dominical, e a moça olhou para mim e falou assim para mim, nossa, eu estava crente que de fato era como se tivesse mesmo brasas sendo colocadas na cabeça da pessoa. Eu falei, mas não faz muito sentido o que você está falando. Na verdade, Jesus está falando o seguinte, quando essa brasa vier, né? Na verdade, Jesus não, mas quando Paulo cita isso, e quando Salomão fala isso, ele está falando sobre um peso na consciência, onde a pessoa vai começar a questionar, mas por que o Paulinho ele vai me tratar tão bem se eu sempre trato ele mal? Por que o Arthur ele me trata bem se eu sempre trato ele mal? Isso vai gerando, então, queimando o cérebro dessa pessoa a tal ponto dessa pessoa se arrepender. Então, veja, Jesus está estabelecendo um propósito para a cruz. Ele está corrigindo uma rota. E aí, Paulinho, eu não sei se você concorda comigo, mas em Levítico só fala a primeira parte, ele só fala amará o teu próximo. Lá não vai falar a respeito de odiará o teu inimigo. Eu tenho para mim que o odiar o inimigo, isso veio de uma tradição judaica. Eles agregaram esse ponto, né? E Jesus agora está corrigindo, falando assim, olha, a lei falava isso, vocês falaram tal coisa. Mas, deixa quieto, vamos para frente, que é assim que tem que ser. Muito provavelmente sim, Will, porque pela própria forma que Jesus trata o assunto quando ele diz, ouvistes o que foi dito. Então, foi algo que, de alguma forma, foi ensinado, né? Então, os agentes do ensino, em algum momento, eles inseriram uma tradição que acabou ganhando o mesmo peso de lei, né? Acabaram ensinando, e essa é uma crítica que Jesus faz no decurso do seu ministério, ensinando uma tradição com o mesmo peso da lei. E tão evidência disso é quando há uma crítica por parte de alguns religiosos aos discípulos de Jesus, dizendo assim, escuta, por que os teus discípulos não lavam a mão antes de comer, como manda a tradição? Né? Deixando claro que eles imputavam à tradição um peso como se a lei fosse, como se ela fosse equivalente ou equiparável à lei. Né? Quanto ao assunto do perdão, eu acho que eu não vou falar nada, porque senão a gente estoura todos os cronômetros aqui. Mas é assunto que dá pano para manga mesmo.
Bom, vamos então chegando ao final deste primeiro bloco da Parola 137, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Você já sabe, o canal dos Paroleiros está avançando o território, está avançando as suas fronteiras, e hoje nós somos multiplataforma, tanto nas redes sociais como nas plataformas de podcast. Você encontra essas palavras dos paroleiros no Instagram, no YouTube, no Facebook. E se você gosta de escutar os paroleiros somente em áudio, enquanto você lava seu carro, enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você dá aquele tapa na casa, os paroleiros também estão agora no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Nos vemos no próximo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.